Gostei do seu livro Você Pode Consertar Seu Cérebro. A abordagem positiva sobre saúde cerebral é ótima. Como você começou a se interessar por esse tema? Estou no Instituto de Medicina Funcional há quase 10 anos. Minha especialização é no intestino, especialmente na permeabilidade intestinal, ou intestino permeável. Ensino médicos sobre a ciência por trás disso, os gatilhos e o que sabemos é um conceito crítico para seus ouvintes. Um dos meus mentores é o professor Alessio Fasano. Professor Fasano, ele é chefe de gastroenterologia pediátrica na Harvard Medical School. Ele dirige o Centro de Celíacos em Harvard. Ele é professor de medicina pediátrica em Harvard. Ele dirige o Centro de Imunologia Mucosa, ou seja, o revestimento do intestino e pulmões em Harvard. Qualquer uma dessas posições é um objetivo de vida, e ele tem várias. Ele identificou o mecanismo do intestino permeável. Em 1997, ele e sua equipe publicaram centenas de estudos sobre isso. Agora, eles entendem em um nível avançado. E, como disse, suas credenciais mostram que isso não é apenas uma teoria passageira, mas algo de ponta, da principal escola de medicina do país. Sabemos que doenças são inflamatórias. Quase toda doença é inflamação, a nível celular. A célula está em chamas. Então depende. É uma célula cerebral ou renal? Gasolina ou querosene? Mas sempre é um incêndio. Isso é inflamação. O objetivo é viver uma vida anti-inflamatória. Leva tempo para ajustar isso para um indivíduo, mas você começa. O professor Fasano e sua equipe publicaram este ano, ele disse, e esta é a citação do artigo. Título do artigo. E eles não exageram, porque há pessoas que adorariam derrubá-lo e dizer: veja o que ele está dizendo, mas ele é cuidadoso em sua linguagem. O título do artigo dele: toda doença começa no intestino permeável. E quanto ao Alzheimer, artrite reumatoide, psoríase, eczema, enxaquecas, toda doença começa no intestino permeável. E isso é o que estão ensinando aos nossos médicos de ponta na principal escola de medicina do país agora, as 5 pilares no desenvolvimento de todas as doenças inflamatórias crônicas. Se seus ouvintes entenderem isso, as 5 imagens que este é o conceito Big Kahuna. Se você entender esse conceito, então todas as informações que você obtém em podcasts, livros ou em cúpulas, você pode compartimentar essa informação em um dos 5 pilares para segurá-la. Porque há tanta informação hoje, ficamos sobrecarregados facilmente. Os 5 pilares, o primeiro é seus genes, genética. Nada que você possa fazer, absolutamente nada. Esse é o baralho que você recebeu. Mas sabemos que perto de 80% de todas as doenças não são causadas pelos seus genes. Você é seus genes. Você puxa uma corrente, a corrente quebra no elo mais fraco. É em uma extremidade, no meio, na outra extremidade. É seu coração, cérebro, fígado, rins. O elo fraco é determinado pela sua genética. Ok, mas pare de puxar a corrente com força e o elo não quebra. Você carrega o gene para Alzheimer. Isso não é bom, mas se você tem o gene. Pare de puxar a corrente com força. O que isso significa? Aprenda o que causa inflamação no cérebro, que puxa a corrente, porque esse é o elo fraco que vai quebrar para você. Provavelmente vai quebrar. Só porque você tem o gene, não significa que terá a
doença. Significa que você é vulnerável à doença. Estudos recentes dizem que isso é verdade para cerca de 80% de todas as doenças. Sim, você tem o gene, mas não significa que terá a doença. Significa que você é vulnerável. Esse é o primeiro dos 5 pilares. O segundo são os gatilhos ambientais. O que isso significa? Qualquer coisa que entra no seu corpo ou é produzida dentro do seu corpo, como hormônios do estresse, são gatilhos ambientais. E o ambiente de que estão falando, o professor Fasano está falando, é o ambiente ao redor dos seus genes. Porque o que acontece nos seus genes? Seus genes não têm um interruptor. Eles são controlados por dimers. Então, você quer diminuir os genes para inflamação e doenças específicas e aumentar os genes para anti-inflamação. Por exemplo, sabemos há anos, você come uma xícara de mirtilos por dia, todos os dias por 3 anos. E ao final de 3 anos, suas habilidades cognitivas são as mesmas de 13 anos antes. Porque você está ativando os genes para anti-inflamação e hormônios aumentados no seu cérebro. É chamado de fatores neurotróficos derivados do cérebro. Desculpe, podemos nos aprofundar nisso, mas mirtilos são realmente bons para você, certo? Porque eles diminuem os genes de inflamação no seu cérebro e aumentam os genes para anti-inflamação. Então é isso que querem dizer com gatilhos ambientais. Os gatilhos ambientais mais comuns são o que está na ponta do seu garfo. Esse é o mais comum. Agora, se você mora em uma casa com mofo, tem mofo na cortina do chuveiro. Não é grande coisa. Não cheira mal. Não, você está inalando esses esporos o dia todo, todos os dias, e eles são gasolina no fogo. Então, qualquer problema de saúde que você possa ter, pode ser que os esporos de mofo que você está inalando estejam aumentando os genes para o elo fraco na sua corrente. E aí vem a disfunção cerebral, renal, hepática ou visual. Não importa, só depende de onde estão seus genes, mas neste exemplo, os esporos do mofo podem estar aumentando aquele dimer para expressar aquele gene. Então, os gatilhos ambientais mais comuns são o que está na ponta do seu garfo. É por isso que aprender sobre sensibilidade ao glúten pode ser importante, ou sensibilidade a laticínios, ou quaisquer que sejam os alimentos, podem ser a mudança de jogo na saúde delas. Número 3 dos 5. Dr. Tom, deixe-me interromper antes de chegar ao número 3, porque acho que é importante intercalarmos essa história quando falamos sobre o meio ambiente, e isso é algo que você compartilhou no seu livro quando era criança. Você cresceu em Detroit, onde os carros eram fabricados, e naquela época, as regulamentações sobre a qualidade do ar não eram tão altas. Vou deixar você continuar. E isso levou você a acumular toxinas quando criança e, eventualmente, uma catarata. Fale sobre essa história. Acho que é aplicável aqui. Esse é um bom exemplo, sim. Eu cresci em Detroit e nos primeiros 8 anos da minha vida, morávamos do outro lado do rio. E um quarteirão em linha de montagem Fords Rouge River, a maior linha de montagem na época. E não havia regulamentações sobre chaminés em 1952 ou 54 ou 1960. Não havia regulamentações que eu conheça. E então eu andava de bicicleta por aí como criança. Eu inalava todos os vapores das chaminés sem saber. E quando eu tinha 44 anos, eu costumava fazer muitos triatlos. E naquela época, eu estava entre os melhores percentuais dos 30 a 35 anos. Então, eu andava com orgulho. Sabe, eu sou um cara do Baywatch. Estou entre a geração mais jovem, no top 10%. Bom, estou saudável. Hein? Não, eu não estava. Eu desenvolvi uma catarata em um olho e falei com vários oftalmologistas, especialistas em olhos, e disse: de onde isso vem?
E eles disseram: bem, isso simplesmente acontece. E eu disse: bem, não, não acontece. Tem que haver um gatilho. E então comecei a pesquisar e encontrei um artigo que dizia que envenenamento por chumbo pode causar isso. E eu pensei: mas eu não tenho chumbo. Bem, talvez eu deva verificar, porque faço muitos testes de metais pesados. E naquela época, eu provavelmente tinha feito algumas centenas de testes de metais pesados em pacientes. Talvez mais do que isso, eu não sei. Então eu verifiquei e eu tinha o nível mais alto de toxicidade por chumbo de qualquer pessoa que eu já tinha testado jamais. E eu pensei, isso é um erro. De onde isso poderia vir? Oh, meu Deus. Sério? Sério? E por 40 anos depois, o chumbo que estava se acumulando no meu corpo causou a inflamação. E à medida que eu estava envelhecendo, embora eu achasse que estava saudável, os tecidos meio que desaceleram um pouco à medida que você envelhece. E então algo na lente do meu olho, talvez seja a drenagem linfática ou algo assim, permitiu que o chumbo se acumulasse na lente do meu olho. Aqui vem uma catarata. E então, é claro, fiz toda a desintoxicação para tirar o chumbo. E está tudo bem. Eu verifiquei 3, 4 vezes desde então, não mais. Mas isso realmente me educou que pode não ser uma exposição atual que temos coisas. Quero dizer, se você teve um termômetro quebrar na sua boca quando criança, ou quebrar na sua mão, ou você está mastigando um termômetro, ou algo assim, você tem toxicidade por mercúrio. Pode ficar lá por 30, 40 anos. Você nunca sabe que há um problema até você cruzar uma linha de tolerância. Agora, aqui vem o desequilíbrio, onde quer que esteja o elo fraco na corrente. Então, aparentemente, para mim, nesse exemplo, a lente do meu olho era um elo fraco e o chumbo se acumulou lá. Então você acabou fazendo cirurgia ou não? Eu fiz. Ok, você fez Não, eu cirurgia como fiz. parte do tratamento? Sim, com certeza. Essa é a única cirurgia que já fiz. Mas meu olho esquerdo eu tenho uma lente lá. Então isso me coloca um pouco no palco de um homem biônico, eu acho. Não muito, mas talvez um pouco. Mas isso realmente me despertou para o dano acumulativo que ocorre em nossos corpos. E isso, na verdade, é um tópico importante que podemos chegar aqui hoje. E está no meu livro em grande detalhe. Certo, vamos para o número 3. Número 3 dos 5. Número 1 é sua genética. Número 2 são os gatilhos ambientais que ativam seus genes, seja para inflamação ou anti-inflamação. O que, a propósito, é por isso que é tão importante cada decisão que você toma sobre o que entra na sua boca. Cada decisão, não há tempo livre aqui se você tem uma escolha. Eu viajo muito, dou palestras em todo o mundo e aeroportos são notórios por não terem comida muito boa. Quero dizer, se você gosta de Cinnabon, você está no paraíso, certo? Mas além disso, geralmente não há muito, e minha fraqueza são batatas fritas. Eu gosto de batatas fritas. Então, se meu açúcar no sangue está ficando um pouco baixo, eu quero algo para comer, mas não quero comer a comida nos restaurantes e no aeroporto. Talvez eu pegue um saco de batatas fritas. Ou às vezes minha mente diz: por que você não pega um saco de nozes? Talvez com algumas passas. E se eu tomar a decisão de ir pelas nozes, e geralmente faço, e compro 2 ou 3 sacos e apenas os mantenho na minha mala de rodinhas, mas se eu comprar as nozes, isso é um acerto indo na direção de ativar os genes para anti-inflamação. Comparado a se eu escolher as batatas fritas, isso é um swing e um erro, e isso é um strike contra você. Então, cada decisão que você toma, cada escolha que você faz sobre o que está na ponta do seu garfo, vai ter um efeito positivo ou negativo sobre quais genes estão se expressando mais, quais dimers você está aumentando. O único neutro é água saudável. Tudo mais vai aumentar a inflamação ou aumentar a anti-inflamação. E se você entender isso, isso te empodera naqueles momentos em que você está tendo sua discussão de batata frita ou nozes, ou talvez seja Mountain Dew, ou uma discussão de suco de laranja, o que quer que seja. Se você lembrar e pensar acertos, ganham o jogo. Cada acerto me leva na direção de onde eu quero ir na minha vida. Isso pode te empoderar a fazer a escolha
de aumentar os genes de anti-inflamação. Então, esse é o objetivo. Então, número 3 é seu microbioma. Isso é, todos os participantes no que está no seu intestino. Senhora paciente, seu intestino começa na boca e vai até o outro lado. Nesse tubo longo que se enrola, 20, 25 pés desse tubo, o interior é onde vivem as bactérias. E muitos já ouviram que há mais células bacterianas no nosso corpo do que humanas. Se não, deixe-me dizer, há mais células de bactérias no seu corpo. A proporção é de 10:1. 10 vezes mais bactérias no seu intestino do que células humanas no corpo. Osso, músculo, cérebro, pele, órgãos, tudo. Há 10 vezes mais bactérias no intestino. Sabemos que genes controlam a função, e já falei sobre ativar genes de anti-inflamação. Mas aqui está uma surpresa. Essas bactérias no intestino têm 100 a 150 vezes mais genes que o genoma humano. Que pensávamos que, ao identificar todos os genes do genoma humano, curaríamos doenças estudando e trabalhando para silenciá-los. Aconteceu que não é o caso. Há cerca de 23, 24 mil genes humanos. Minhocas têm mais genes que humanos, é verdade. Então, cientistas dizem: espere, então não são os genes que controlam saúde ou doença. É quais genes são ativados e desativados. Isso é epigenética. O que está ao redor dos genes? Então, quando falamos sobre gatilhos ambientais, número 2, falamos sobre o ambiente ao redor dos genes, a epigenética. Quanto mais mirtilos você come, mais o ambiente ao redor dos genes encoraja a anti-inflamação, como exemplo. E falamos sobre, não são apenas mirtilos, estou usando como exemplo, mas falamos sobre a dieta do arco-íris. Coma as cores do arco-íris. Quanto mais cores você come, mais vivas são, desde que não seja corante alimentício, mas sim as cores de frutas e vegetais. Elas ativam mais genes de anti-inflamação que qualquer outra coisa. E assim, a dieta do arco-íris é uma prescrição para qualquer condição de saúde que as pessoas tenham. Você pode querer fazer keto ou paleo, ou sem glúten, ou sem laticínios, ou dieta de carboidratos específicos. Existem muitas dietas, mas sempre baseadas nas cores do arco-íris. Ninguém discorda disso. Todo médico entende que os polifenóis, desculpe o termo técnico, mas os nutrientes saudáveis que ativam genes para anti-inflamação estão nas cores do arco-íris. Então, quanto mais cores você come, melhor. Então, número 3 é o microbioma. Então, essa bactéria, 37%, mais de um terço de todas as moléculas na sua corrente sanguínea. Em sangue saudável, 37% dessas moléculas são o resíduo das bactérias no intestino, chamado de metabólitos das bactérias no intestino. 37% de tudo na sua corrente sanguínea. Por quê? Porque o resíduo das bactérias estaria na sua corrente sanguínea? Porque sabemos que o professor Michael Gerber, de Princeton, em 1999, publicou O Segundo Cérebro. Ele disse, sabe, para cada mensagem do cérebro descendo para o intestino, há 9 mensagens do intestino subindo para o cérebro. Quais? Hormônios cerebrais produzir chamados neurotransmissores e como o cérebro funciona. E assim, se você apenas pesquisar depressão e microbioma, aqui vem os estudos. Ansiedade e microbioma, aqui vem os estudos. Esquizofrenia, bipolaridade e microbioma, aqui vem os estudos. Como o microbioma envia mensageiros para o cérebro. Então, o microbioma é o número 3 dos 5 pilares importantes. E para cada paciente que vem até nós com uma condição crônica que eles querem ser vistos, educamos cada um, senhora, paciente, na visão geral.
A única coisa em que focar para você e sua família pelo resto da vida é construir um microbioma saudável e diverso, significando o máximo possível dos bons tipos de bactérias. Porque o resíduo delas cria as mensagens que dizem ao coração quão rápido bater, para dizer ao cérebro quanto serotonina produzir, para dizer ao fígado quanta filtração precisamos, quanto desintoxicar temos que fazer. O microbioma, o termo técnico, é modula, e isso significa que tem as mãos no volante, de como seu corpo funciona. O microbioma modula a função humana. Agora, vire seu volante 5 graus para a direita. 100 metros adiante, você está fora da estrada, certo? Tenha um microbioma alterado. O termo é disbiose, significando que está fora de equilíbrio. Você está fora da estrada, tem depressão se essa é sua vulnerabilidade genética, ou tem dor nas articulações e está desenvolvendo artrite, se essa é sua vulnerabilidade genética, ou tem dor nos rins, se essa é sua genética. Não importa quais são os sintomas. Estes são os 5 pilares no desenvolvimento de todas as doenças inflamatórias crônicas. E quando você está conversando com alguém sobre o microbioma, você está avaliando isso de alguma forma, fazendo testes para ver como está? E como eles são? O teste mais comum é o de fezes. Muitos laboratórios oferecem. Alguns usam tecnologia dos anos 1980. A maioria dos hospitais usa essa tecnologia. Existem testes com tecnologia dos anos 1990 ou 2000. Alguns usam 2010. E há os que usam tecnologia de ponta, eu chamo de 30-30. Há 30 anos, precisava de uma sala de 30 por 30, cheia de computadores em Princeton, para ter o poder de computação deste telefone. E se eu dissesse há 30 anos, vou segurar isso na mão e, ao segurar, posso apertar botões, abrir um app e, em 5 segundos, te dizer que a matéria particulada do ar em Spiazzo, Itália, é 82, isso é um alerta. Em Chicago é 43. Isso é bom, certo? Em San Diego é 83. Isso não é bom. Tenho uma enciclopédia na mão para qualquer coisa que quero saber. E em 5 a 10 segundos. Se eu dissesse isso há 30 anos, você diria sim, claro. O que você andou bebendo? Não entenderíamos que isso estava além da compreensão. É assim com a tecnologia de laboratório. Essa tecnologia melhora continuamente, e seus médicos não sabem quando esses testes de laboratório que oferecem foram criados, em que nível de tecnologia estão comparados à tecnologia de ponta. Então você pode fazer um teste de fezes que diz que está bem, mas um teste de ponta encontra desequilíbrios no microbioma e muitos desses caras maus e poucos dos bons. Ou a proporção que, independente do que coma, o torna vulnerável a ativar genes para obesidade por ter muitas bactérias que acumulam e armazenam calorias. Essa é a bactéria dos índios Pima. E os índios Pima têm essa bactéria. Você compara índios Pima no sudoeste do Zeuá com seus primos do outro lado da fronteira no México. Mesma genealogia, mesma história familiar. Mas os do México comem uma dieta simples. Vilas pequenas, como seus ancestrais. A taxa de diabetes nos índios Pima mexicanos é de 4%. Para diabetes tipo 2, compare com os primos no sul do Arizona ou Novo México, com os mesmos genes. Mesmos genes, mas comem McDonald's, frango frito e torresmo, batata frita, Coca-Cola e tudo mais.
A taxa de diabetes nos índios Pima americanos até os 35 anos é de 50%. Mesmos genes, mas os genes dos índios Pima são baseados em seus ancestrais. Como viver no deserto? Não se cultiva brócolis no deserto. Não há água para frutas e vegetais. Aqueles que sobreviveram nesse ambiente hostil, seus genes se desenvolveram. Os que não tinham bons genes morreram. Os que sobreviveram se reproduziram. E seus filhos herdaram mais desses genes, passados pela mãe, geração após geração. E assim, aqueles com muitas bactérias, que acumulam calorias porque não havia muita comida, você nunca viu um índio Pima obeso no México, certo? Que vive como seus ancestrais? Ou é raro, porque seus genes para bactérias que crescem acumulam calorias. Eles obtêm mais de cada garfada. Seus primos nos EO têm os mesmos genes, acumulando calorias, mas estão comendo Big Macs, certo? E alimentos pobres em nutrientes e ricos em calorias da dieta americana. E assim, 50% são obesos até os 35 anos. Essa é a influência do microbioma, o terceiro dos 5 pilares, e o microbioma. Cria os metabólitos, o resíduo, que é 37% do que está na sua corrente sanguínea. Mensageiros para o corpo. Que tipo de mensagens você quer no corpo? Para ativar os interruptores, mensagens dizendo acalme-se, anti-inflamatório, ou mensagens dizendo fogo, fogo, armazene calorias, preciso de mais gordura. Quais você quer? Muito disso é guiado pelo microbioma. Claro, suas escolhas alimentares são importantes. Claro que são. Mas por que algumas pessoas comem bem e não perdem peso? É o microbioma delas. Muitas vezes é um microbioma que acumula calorias. Esse é o número 3. Quero voltar aos testes do microbioma e você falou ao longo dos anos como isso tem mudado tanto. Onde estamos hoje? Se alguém quiser fazer um teste, quem você está recomendando? BiomeFX. Biome, BIOMEFX. É de ponta, identificando mais bactérias. Existem bons testes, mas este usamos agora, há cerca de um ano, e nos dá mais informações interpretáveis que qualquer outro. É realmente inovador e fornece detalhes que antes não eram possíveis de obter. Para ser prático, digamos que você faça um teste, descubra um microbioma desequilibrado e muita bactéria ruim. Por onde começar a repovoar com coisas boas? É pela alimentação? Probióticos? Fale sobre onde estamos hoje. A vanguarda de consertar um microbioma. Claro. Há uma abordagem multifásica para reconstruir um microbioma saudável. Não é simples, mas explico. Levará 15 minutos, mas gostaria de passar pelos 5 pilares primeiro, se puder. Claro, voltaremos a isso. Vamos marcar essa página. Bom, sim, porque é importante saber essas coisas que você pode fazer em casa que fazem diferença para você e seus filhos. Ok, vamos para o número 4. Número 4 dos 5 pilares é a permeabilidade intestinal, ou o intestino permeável. Senhora paciente, seu sistema digestivo é um tubo. Começa na boca, vai até o outro lado, 6 a 7 metros, serpenteia no centro. O interior do tubo é revestido com gaze. Para quem não sabe o que é gaze, pode lembrar de ver sua avó fazendo molho para o jantar de ação de graças. Depois que faz o molho, despeja através desse pano, o que pinga no recipiente é o molho líquido, mas os grumos de farinha que ela colocou farinha e mexeu ficam do outro lado. São grandes demais.
não passam para o dispensador para derramar molho sobre o peru e purê de batatas. O interior do seu intestino é revestido com gaze. Por quê? Porque quando comemos, se pensar em um donut, estique um grande donut comprido para parecer um tubo. Esse é o seu intestino. Quando olha para baixo no donut, é um grande tubo comprido. Quando engole comida, ainda não está no seu corpo, está no tubo. E tem que passar pelas paredes do tubo para a corrente sanguínea, para ser blocos de construção para novas células. Bem, como isso acontece? Esse é o processo de digestão. Pense em proteínas, como um colar de pérolas. O ácido no estômago desfaz o fecho. Agora você tem um fio de pérolas. Suas enzimas digestivas são tesouras, que cortam o colar em duas partes, depois em 4, 8 e 16. Snip, 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 até você chegar a cada pérola. Isso é chamado de aminoácido. Aminoácidos são blocos para novas células no corpo. Eles passam pela gaze para a corrente sanguínea. Sua corrente sanguínea é uma rodovia, transportando tráfego. Leva vigas, tijolos, argamassa, pregos, tudo para novas células. Esses são seus aminoácidos, certo? Mas para passar para a corrente sanguínea, tem que ser pequeno, não pode ser um grumo de proteína, porque o corpo não usa isso, certo? Então, é por isso que o intestino tem 6 a 7 metros, leva muito tempo para quebrar um filé do que uma banana. Certo? Absorve bananas rápido. Se tem problema de açúcar, come uma banana e se sente melhor rápido. Mas algumas mordidas em um filé não fazem diferença por 20 minutos, 30 minutos ou mais. Então, você tem essa gaze para que o filé vá mais longe, os intestinos sendo snip, 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 até cortar pedaços pequenos para passar pela gaze. Pilar número 4 dos 5 pilares é quando tem rasgos na gaze. Isso é intestino permeável. E com rasgos na gaze, grumos maiores de comida passam para a corrente sanguínea. E o sistema imunológico diz: Uau, o que é isso? Isso não é drywall ou pregos e suprimentos para novas células. E assim, o sistema imunológico reage, pensando que é um invasor. Melhor lutar contra isso. Sistema imunológico, lute. Agora, o sistema imunológico faz anticorpos contra o grumo de frango. Agora você é alérgico a frango, ou beterraba, ou aipo, ou carne, ou mamão. Não importa qual alimento. Se um grumo passa por rasgos na gaze, intestino permeável, para a corrente sanguínea, o sistema imunológico ataca. É isso que ele faz. Pessoas fazem teste de sangue de 90 alimentos para ver sensibilidades e volta, são sensíveis a 25 alimentos e dizem: "Oh, meu Deus, é tudo que como". Claro que é. Você tem um intestino permeável e o sistema imunológico está tentando proteger. Não se preocupe, vamos curar o intestino, certo? E então, verifica em 3 a 6 meses. Agora, sensível a 2 alimentos, talvez 3, e esses deve evitar, certo? Esse é o número 4. Agora, o que acontece quando essas macromoléculas passam para a corrente sanguínea por causa do intestino permeável? O sistema imunológico faz anticorpos para lutar contra, seja qual for o alimento. E como esses anticorpos funcionam? São como forças especiais. Tem rifles de alta potência, não brincam. Não há faixas de tráfego na corrente sanguínea. Tudo indo na mesma direção, mas se chocando. Como esses anticorpos vão atrás de algo específico na corrente sanguínea, onde tudo se choca, porque são forças especiais, treinados para procurar, vou dizer,
Um colete laranja, procuram coletes laranja. O colete laranja é a estrutura de aminoácidos daquela molécula de alimento que procuram, certo? Então, forças especiais passam pela corrente sanguínea procurando coletes laranja. Onde vem laranja, bum, disparam, destroem, bum, bum. O problema é, o tecido humano é feito de proteína. Quando o sangue passa pela tireoide, por exemplo, a superfície da tireoide voltada para a corrente sanguínea é feita de proteínas e gorduras. Proteínas são aminoácidos, centenas de aminoácidos, como um colar de pérolas. Parte da estrutura de aminoácidos da tireoide parece a mesma que a estrutura de aminoácidos do frango. Forças especiais procurando coletes laranja, diz. Oh, olha ali, coletes laranja, e disparam sua bala química na tireoide, porque parece coletes laranja. Isso é mimetismo molecular, um termo geek, mas entendendo esses conceitos, você entende como alimentos contribuem para doenças autoimunes. Né, que chama intestino permeável, as grandes moléculas, macromoléculas que passam pelas rasgaduras, preparam você. Intestino permeável é a porta de entrada no desenvolvimento de doenças autoimunes, seja psoríase ou reumatoide, ou EM, ou Alzheimer, ou cardiomiopatias. Não importa. Eu disse psoríase, acne, não importa. O mecanismo. Toda doença começa no intestino. Foi o que Fasano publicou. Por causa desses 5 fatores. E o pilar 5 é a inflamação sistêmica, indo atrás das macromoléculas, sejam quais forem, e confundindo-as através do mimetismo molecular com seu próprio tecido humano. Então, anticorpos atacam seu próprio tecido e você desenvolve lúpus ou reumatoide. Há muitos gatilhos que podem causar doenças autoimunes. Este não é o único, mas todo médico treinado em medicina funcional ou integrativa que lê esses estudos, todos sabem, com qualquer condição autoimune, você quer abordar o intestino e os alimentos que escolhem, pois podem alimentar o fogo. Mas, Certo, há muito que quero abordar. Foi uma ótima visão geral, mas vamos voltar ao intestino permeável. Se alguém cura o intestino permeável, eles sempre terão os anticorpos para qualquer alimento que passou? E se sim, não. ok, eu ia dizer, se sim, isso não continuará atacando o tecido humano e cometendo aquele erro como você mencionou. Podemos usar a tireoide, por exemplo. Então, você está dizendo que quando o alimento não está passando, não vamos mais produzir os anticorpos, e então não vamos atacar nosso próprio tecido. Se você ler a ciência, e eu li muito para tentar responder a essa pergunta, há um alimento que, uma vez que você faz anticorpos elevados, é para a vida. E esse alimento é o glúten, trigo, que, quando você toma uma vacina, digamos que vai para a África, precisa de vacinas meses antes para febre amarela e dengue. Então, eles te dão uma vacina. E seu sistema imunológico, seu cérebro diz: o que é isso? Que diabos é isso? Ei, sistema imunológico, faça anticorpos para combater essa febre amarela. E você tem um general, designado General Febre Amarela. O General Febre Amarela constrói uma linha de montagem. O trabalho é produzir soldados, treinados para combater a febre amarela, chamados de anticorpos. Leva meses para construir essa linha e colocar em ação. Mas, eventualmente, matam todos os vírus da febre amarela que foi injetado para estimular essa resposta. Mas agora o general febre amarela está vigilante pelo resto da vida. Então, quando vai para a África, meses depois, já vacinado contra febre amarela. Você é exposto à febre amarela. Você nunca saberá porque não fica doente.
Agora, se voltar para a África 15 anos depois, 20 anos depois, só precisa de uma dose de reforço 2 semanas antes, que você não tem anticorpos para a febre amarela nos últimos 15 anos. Não há general febre amarela dizendo, tudo bem, não há febre amarela aqui, desligue a linha de montagem. Você não tem anticorpos, mas se estiver voltando para visitar, toma uma dose de reforço 2 semanas antes e o general febre amarela. Oh, a febre amarela está aqui. Vamos ligar a linha de montagem novamente. Ele só precisa apertar o interruptor, não precisa construir a linha de montagem. É por isso que só precisa de uma dose de reforço 2 semanas antes em vez de meses. A linha de montagem já foi construída. General febre amarela, general dengue, general malária. Qualquer que seja, a vacina é chamada de célula B de memória. O trabalho da célula B de memória pelo resto da vida é específico para febre amarela, dengue, sarampo, o que for. Célula B de memória. O único alimento que encontrei evidências que faz células B de memória é o trigo. Então faz células B de memória para o trigo. E como sabe se fez uma célula B de memória? Se tem anticorpos elevados, significa que a linha foi configurada para combater o trigo. E tem um general trigo para lutar e construir a linha. Então, segue uma dieta sem glúten e seus anticorpos para o trigo diminuem. E, coincidentemente, geralmente, os anticorpos para o seu cérebro ou tireoide também diminuem. Não é coincidência, é terapia. Bem, é exposto ao general trigo. A célula B de memória é vigilante pelo resto da vida. Então, ele só vai apertar o interruptor e os anticorpos voltam imediatamente. Agora, não consigo encontrar evidência de células B de memória contra ovos, ou soja, ou laticínios. Não encontrei, mas certamente com o glúten. Há artigos sobre isso. Então a resposta é: o único alimento que sabemos, uma vez que cruza essa linha de tolerância e faz anticorpos, e é permanente, é o trigo. Interessante. Então, para um intestino saudável, quais são seus pensamentos sobre o trigo causar um intestino permeável? E então, isso levaria à criação das células B de memória. Alguém pode consumir trigo de forma saudável? Você tem o mesmo corpo que seu ancestral milhares de anos atrás, os rins funcionam da mesma forma, a bexiga funciona da mesma forma, suas articulações funcionam da mesma forma, usamos mais nossos cérebros, temos comida disponível o tempo todo e temos moradia e segurança. Mas o corpo físico funciona da mesma forma. De que o sistema imunológico de nossos ancestrais precisava protegê-los? Este é um tópico grande para abordar, mas vou restringi-lo à sua pergunta. Nossos ancestrais precisavam ser protegidos de insetos, parasitas, vírus, mofo, fungos e bactérias. Era isso. Não havia corante vermelho número 42. Não havia benzeno. Toda vez que abastece o carro e sente o cheiro da gasolina, está cheirando benzeno. Isso vai pelo nariz até o cérebro, jogando gasolina no fogo, matando células cerebrais. Enquanto cheira o benzeno, está matando células cerebrais. Bem, eu me sinto bem. Coloque isso na lápide. Em 10 ou 20 anos que ele se sentia bem quando cheirava gasolina, certo? Não importa como se sente, está matando células cerebrais, matando células cerebrais, matando células cerebrais. Quando abastece o carro, se puder sentir o cheiro da gasolina, está a favor do vento, ande para o outro lado da mangueira. Agora está contra o vento e não sente o cheiro. Temos que começar a pensar assim, mas de qualquer forma, nossos ancestrais não tinham benzeno, não tinham produtos químicos retardadores de chama, liberando gases dos seus lençóis e cobertores, na sua cama e no seu travesseiro, e liberam gases através de dezenas de lavagens. Ainda há traços de produtos químicos. Bem, não há evidências de que essa quantidade de produtos químicos seja prejudicial aos humanos. Isso é verdade, isso é verdade. Mas essas coisas são acumulativas no corpo ao longo dos anos, certo? Então, nossos ancestrais
só precisavam ser protegidos de insetos, parasitas, vírus, mofo, fungos e bactérias. Era isso. Seu sistema imunológico é perfeito para protegê-lo de insetos, parasitas, vírus, mofo, fungos e bactérias. Nada mais. E quando olha para a resposta do sistema imunológico contra qualquer insulto que entra, ele sempre responde como se estivesse exposto a um inseto, parasita, vírus, mofo, fungo ou bactéria. Sempre, sem exceção. Por definição, não há mais nada que o sistema imunológico possa fazer. Então, quando nossos ancestrais tinham duas prioridades principais: encontrar comida. Eles procuravam comida, encontravam algo, cheiravam e provavam. Se parecia bom, comiam. Mas, se houvesse bactérias ruins que não eram detectáveis pelo gosto ou cheiro, não havia o suficiente. Se houver bactérias ruins, elas devem ser mortas pelo ácido no estômago. É por isso que temos ácido clorídrico tão potente que pode corroer madeira, mas pode ficar no estômago o dia todo se for saudável, para matar qualquer coisa na comida. Esse é um propósito do ácido estomacal. Mas se algo sair do estômago para o intestino delgado, há sentinelas lá. O termo técnico é receptor tipo TOL4. Esses receptores são como guardiões que identificam ameaças e reagem. O receptor tipo TOL4 identifica insetos. Se houver um inseto, ele envia um alarme para dois lugares. Primeiro, cria inflamação para matar. É chamado NF-κB, amplificador de inflamação. A segunda mensagem abre o intestino permeável, permitindo que a água lave o que foi exposto. É um ótimo mecanismo de defesa. Isso ajuda a limpar o intestino de possíveis ameaças, mantendo o sistema protegido. Esse é o trabalho do receptor tipo TOL4. Existem 9 receptores tipo TOL. O receptor tipo TOL4 lida com insetos. O professor Fasano nos disse desde 2006 e mencionou novamente que os dois gatilhos mais poderosos para o intestino permeável são bactérias ruins, chamadas LPS e glúten. O que acontece quando o glúten sai do estômago para o intestino delgado? Ele ativa o mesmo mecanismo de defesa, causando permeabilidade. A sentinela interpreta mal o glúten como um possível componente nocivo de um micro-organismo. Isso acontece em todos os humanos que comem trigo. Todos os humanos. A doutora Maureen Leonard, gastroenterologista famosa em Harvard, revisou 64 estudos em 2017 sobre isso. A conclusão é que o glúten ativa a permeabilidade intestinal transitória. E isso ocorre em todos os humanos que ingerem trigo. Isso significa, você quer sinta ou não, você tem permeabilidade intestinal transitória toda vez que come trigo. Toda vez. Transitória é a palavra-chave. Transitória significa que não dura. Senhora paciente, você tem um corpo novo a cada 7 anos, exceto os dentes. As células mais rápidas são do intestino. A cada 2, 3 dias, você tem um novo revestimento no intestino. Então você come torrada, rasga o revestimento, ele cura. Come sanduíche, rasga, cura. Come macarrão, rasga, cura. Croutons, biscoito, rasga, cura dia após dia, até desenvolver perda de tolerância oral. Isso acontece quando o corpo não consegue mais se recuperar tão rapidamente. Quando você perde a tolerância oral, o glúten desencadeia mais vilões no intestino. Seu microbioma inflamatório cruza a linha e você não cura mais. Agora, você tem intestino permeável patogênico, porta para doenças autoimunes. Mas todo humano desenvolve permeabilidade intestinal transitória ao ingerir glúten. Leia os estudos.
é independente de como você se sente. Isso significa que, mesmo sem sintomas, o processo está ocorrendo. Então, Dr. Tom, antes de seguirmos, fascinante, estou feliz que nos aprofundamos nisso. Estamos falando sobre todo glúten ou trigo, porque, na sua explicação, você meio que foi e voltou e usou trigo às vezes e glúten. No final, você resumiu com glúten, mas estamos falando de todo glúten, certo? Realmente boa pergunta. E vejo que você fez sua lição de casa. É trigo e todos os componentes do trigo. O glúten não é ruim para você. Glúten ruim é ruim para você. Há glúten no arroz, há glúten no milho. Não é necessariamente ruim para você. É o glúten que está no trigo, centeio e cevada, essa família de grãos. Esse glúten é tóxico para todos. E então não é todo glúten, e realmente deveria o termo preciso é chamado de desordem relacionada ao trigo, porque não é apenas o glúten no trigo. Existem muitos componentes diferentes do trigo que desencadeiam uma resposta imunológica, não apenas o glúten. Ok, importante esclarecer. E enquanto Posso estamos dizer falando. mais uma coisa? Quando você testa, nossa regra é testar, não adivinhar. Os testes que seus médicos usam. Infelizmente, muitos usam testes dos anos 1990. Eles testam uma proteína de glúten chamada alfa-gliadina. Importante, cerca de 50% dos celíacos terão essa positiva, mas 50% não. Espere um minuto. Sabemos que a doença celíaca é um problema com o trigo, mas como testa negativo? Bem, simplesmente acontece. Não, não acontece. Você não leu a ciência. Há mais de 62 componentes do trigo que podem desencadear uma resposta imunológica. Não apenas glúten, não apenas alfa-gliadina. Se seu médico verifica sensibilidade ao trigo, o que é bom, tem que ser minucioso. E os testes não são os mais abrangentes. Eu dou palestras no mundo todo. Este ano, nem tanto. Este ano, tudo virtual. Mas no último mês, estive em Roma, Lisboa, Londres, virtualmente, mas mesma coisa. Então eu digo a você, os melhores testes do mundo estão no ZEUA e é chamado de Witt-Zoomer, porque você foca no problema. E a Mayo Clinic escreveu pelo menos 5 artigos, talvez mais, falando sobre isso. É uma nova era na medicina laboratorial. Essa é a linguagem deles. E o que eles estão falando é sobre o conceito 30-30. É uma nova era e é 97% a 99% preciso, todas as vezes. E eles estão olhando para 26 diferentes componentes do trigo. No Witt-Zoomer, e você vai ao meu site ddr.com. ddr.com. Só não soletre a palavra doutor como dedr.com e apenas procure o Witt-Zoomer. Baixe as informações, leve para o seu médico e diga: você pode, por favor, pedir este teste para mim? E se o seu médico não fizer, é só porque ele não sabe, porque a ciência é sólida sobre isso, do Mayo Clinic e Columbia e outros lugares. Se ele não fizer, peça no meu site. Nós te daremos o teste para que você possa descobrir por si mesmo. Mas eu sempre prefiro que as pessoas vão ao médico para que os médicos aprendam sobre isso, porque eles não sabem. Eles simplesmente não têm tempo para estudar todas essas coisas. Você mencionou glúten no arroz e milho. Parece estar em muitos alimentos. Fale mais. E você disse que não é prejudicial. Estou curioso sobre como é diferente. Bem, não é prejudicial a menos que você tenha sensibilidade ao arroz ou milho. 50% dos celíacos também têm sensibilidade ao milho, então você vai sem glúten. Mas se ainda come milho, pode produzir anticorpos para o trigo, mesmo sem comer trigo, porque seu corpo está inflamatório. Isso é chamado mimetismo molecular, termo técnico. Mas as proteínas, em diferentes grãos, podemos ser sensíveis a qualquer proteína. Qualquer um pode. Algumas crianças são sensíveis a amendoins. Pode ser perigoso. Anafilaxia. Não leve essas sensibilidades levianamente. Mas a maioria nunca sabe que tem sensibilidade, porque não sente quando tem anticorpos elevados para milho, ou trigo, ou arroz. Infelizmente, hoje, a maioria do arroz
é tóxica com arsênico porque pulverizam campos desde os anos 1960, mais de 50 anos. Muitos desses inseticidas e pesticidas têm traços de arsênico. Bem, não há evidência de que essa quantidade seja prejudicial. Sim, não há. Talvez não. Mas se acumulam e quando chove, lava para o solo, vai para riachos, rios. E nos campos de arroz, pegam água dos rios, mas a água está alta em arsênico. E o arroz puxa o arsênico para dentro. Muito do nosso arroz está alto em arsênico. Isso é algo preocupante para a saúde. Há muito para aprender. Realmente é um bom site para olhar chamado Grupo de Trabalho Ambiental. Pessoas que trabalham há 30 anos ou mais, trazendo informações de graça sobre o melhor protetor solar com menos toxinas. E batom e os 12 alimentos sujos que devo evitar se não puder comprar orgânicos, eles fornecem uma lista útil para consumidores. Morangos e maçãs sempre no topo porque estão cheios de toxinas, químicos, venenos. EWG é um bom começo, mas as pessoas precisam perceber que é um mundo diferente agora e precisamos ser pacientes ao aprender. Veja o subtítulo do meu livro. Você pode consertar seu cérebro. Foi número 1 em 7 categorias na Amazon para cérebro e sistema nervoso, porque é um bom livro. Explica muito. O subtítulo do livro é 1 hora por semana para a melhor memória, produtividade e sono. E não é um subtítulo bonitinho. É a única maneira de ter sucesso em lidar com qualquer condição de saúde, porque quando você se aprofunda, fica sobrecarregado rapidamente. Pode jogar o bebê fora com a água do banho, sentir-se imobilizado, não sabe o que fazer. Então você aloca 1 hora por semana, toda semana, para aprender algo novo. Então você vai voltar a este podcast em uma semana ou em um mês, vai ouvi-lo novamente e tomar algumas notas que levaram 1 hora e você terminou para a semana. Ou no meu livro. Você vai voltar àquela página que fala sobre quando você armazena comida em recipientes de plástico, coloca na geladeira no dia seguinte, o frango tem ftalatos, produtos químicos do plástico. Não há evidência de que a quantidade de ftalatos no frango armazenado em recipientes de plástico durante a noite seja tóxica para os humanos. Isso é verdade. Não há evidência, mas esses ftalatos, eles se acumulam no corpo, eles se acumulam. Quero voltar a isso. É um conceito importante. Então você volta ao meu livro e procura os 3 URLs para recipientes de vidro e vai para mileskimball.com e Amazon, ou o terceiro, não lembro, e diz: "Oh, gosto desses." E pede 3 redondos, 2 quadrados, um para tortas, paga com cartão, clica em enviar e pronto. Isso levou 1 hora, você terminou para a semana, mas nunca mais vai envenenar sua família com fitalatos ao armazenar alimentos em plástico pelo resto da vida. Isso está feito. E toda semana, 1 hora para algo assim. Em 6 meses, ajustou isso. Seu estilo de vida mudou porque fez de uma maneira básica. Apenas rebatidas básicas todos os dias ou semanas. Apenas uma rebatida básica. Com o tempo, é cumulativo que você está na direção certa. Agora, queria voltar aos ftalatos e mostrar o que acontece quando se acumulam. Em 2014, um artigo foi publicado. 346 mulheres grávidas em Chicago coletaram amostras de urina, mediram ftalatos, químicos usados para moldar plástico. O que muitos ouviram é BPA, bisfenol A, em garrafas de água. Mediram apenas 5 ftalatos. Das centenas que existem, mediram 5 para essas 300 mulheres. Dividiram os resultados em quartis, mais baixo, próximo, terceiro e mais alto. Seguiram os filhos dessas gestações por 7 anos. Aos 7 anos, testaram o QI Wechsler nas crianças, o teste oficial de QI. Agora,
Não há muito na medicina que seja tudo ou nada, mas isso foi total. Toda criança cuja mãe estava no quartil mais alto de eftalatos, na urina e gravidez, comparada às crianças cujas mães estavam no quartil mais baixo, não importava. Raça, idade, status de imigração, não importavam. Patrimônio líquido, nada disso importava. Toda criança no quartil mais alto de ftalatos, mãe no quartil mais alto de ftalatos, seu QI era 7 pontos mais baixo do que essas crianças. 7 pontos. Isso não significa nada até entender. Uma diferença de 1 ponto no QI é perceptível. 7 pontos é a diferença entre uma criança tirando notas A e uma criança tirando notas C. Essa criança não tem chance de se sair bem na escola. Desculpe, mas leia a ciência. Eles não têm chance porque o cérebro nunca se desenvolveu bem. A mãe estava alta em eftalatos, acumulados por 25, 30 anos. O esmalte de unha, os eftalatos, entram na corrente sanguínea em 5 minutos. Não há evidência de que a quantidade de ftalatos do esmalte seja tóxica. Isso é verdade, mas essas coisas se acumulam e as meninas começam a passar. Esmalte de unha aos 5 anos. Tem 20 dígitos, dedos e pés. Passam esmalte várias vezes por mês. E isso se acumula. Então, as mulheres que acumularam tantos fitalatos, não apenas do esmalte de unha, mas de todas as exposições ao longo de 25 ou 30 anos agora, em sua primeira gravidez. Esperançosamente, uma gravidez saudável e um parto saudável. Mas o cérebro desse bebê nunca se desenvolveu em seu potencial. Esse é o impacto acumulativo de perder o limiar quando ultrapassa níveis de tolerância. Isso está acontecendo com todos nós agora. Informações importantes aí, mas quero falar sobre quem está ouvindo isso e diz: "Oh, não, eu tenho armazenado frango em plástico por 20 anos e usado esmalte de unha e talvez vá engravidar em 1 ano e isso faz parte do meu plano de vida para começar uma família." Novamente, você pode consertar seu cérebro, o título do seu livro. Vamos colocar uma visão positiva nisso e falar sobre o que alguém faria nesse caso quando percebe, provavelmente estou tóxico agora, ou mesmo se já tiveram filhos e querem viver mais saudável, o que fazem para começar a limpar todo esse lixo do corpo? Você tem que se educar. Não há como evitar. Não há pílula mágica. Muitos dizem: faça meu programa de desintoxicação e ficará bem. Bobagem. Mostre-me os estudos. Claro que você quer fazer programas de desintoxicação, mas o que todos nós precisamos é de um estilo de vida de desintoxicação, minimizando a quantidade de exposições. Pegamos recipientes de vidro, compramos esmalte de unha orgânico, levamos sua caneca de aço inoxidável para a cafeteria e dizemos: encha, por favor, em vez de pegar o copo de papel com a tampa de plástico e o vapor do café condensa do outro lado da tampa, goteja de volta no café cheio de bisfenol A, e você coloca o copo de café nos lábios. O líquido quente atinge a parte inferior da tampa, escorre para a abertura. Você está bebendo seu café ou chá, cheio de bisfenol A. Você tem que se educar. É a única maneira. Você tem que fazer o mergulho profundo, 1 hora por semana. Vai levar 1 ano, 6 meses a 1 ano, para realmente ter uma visão geral de como mudar a direção da sua saúde. Além disso, você trabalha com um médico de medicina funcional, um médico de medicina integrativa, que entende esses princípios e tem uma resposta para você que faz sentido para você. Quando você faz a pergunta: como eu tiro as toxinas do meu corpo, que se acumularam nos últimos 25 anos? E se eles, bem, temos um programa e será feito em 2 meses, você sabe que está no lugar errado. Saia de lá. Pode ajudar, mas é uma mudança de estilo de vida. Não pode continuar com o estilo de vida que causou o problema e esperar um resultado diferente. Essa é a definição de loucura: fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Temos que entender que tudo que nos ensinaram que tudo é seguro. Nos anos 1950,
Se você olhar no microfilme dos editoriais nos principais jornais das cidades e as histórias sobre radiação atômica, todos dizem: ó, aquelas explosões atômicas em Nevada com as grandes nuvens de cogumelo são seguras. Não são tóxicas para os humanos. Não se preocupe, são seguras. Nos anos 1960, começaram a nos dizer que fumar cigarro era seguro. Nos anos 1970, gorduras hidrogenadas eram seguras. Nos anos 1980, fios de alta tensão eram seguros. Nos anos 1990, a radiação de celular era segura. A indústria sempre coloca um giro para que a mídia e a população aceitem, e gostamos da conveniência. O resultado é que estamos indo para baixo como espécie. Quando você lê a Academia Nacional de Ciências, nossos melhores cientistas dizem que temos 54 ciclos de crescimento restantes no planeta. 54. Bem, e depois? Depois não há mais comida porque estamos matando o solo. Estamos transformando o solo em terra. E você não pode cultivar nada na terra. Estamos matando o solo. Mas então você aprende que a agricultura regenerativa, você vai passar 1 hora por semana, vai ouvir, vai Google, ou talvez você tenha tido um especialista em agricultura regenerativa, e você aprende, eu quero apoiar os agricultores que estão fazendo agricultura regenerativa. Isso é algo que eu posso fazer. Se eu moro em uma cidade, posso apoiar esses agricultores e comprar seus produtos e suas coisas, e esses pecuaristas comprar suas carnes. E você começa a aprender as pequenas coisas que pode fazer, que poderíamos reverter isso rapidamente. Acho que foi algo como dentro de 15 a 18 anos, podemos reverter completamente a direção da mudança climática apenas lidando com a agricultura regenerativa. E toda a ciência está feita sobre isso, mas não é lucrativo para ninguém. E as empresas que ganham bilhões com isso vão manter o freio de emergência para que isso não aconteça. Bem, vamos tentar fazer isso em 30 anos. Não, você não vai. Quero dizer, precisamos disso agora, certo? Então, é a educação que é a coisa mais importante que podemos começar. Eu não tenho todas as respostas, mas eu sei. A principal coisa que precisamos fazer é aceitar. Eu preciso me educar sobre isso. Vou passar 1 hora por semana para não ficar sobrecarregado e deprimido. Há muito que podemos fazer. Se você fizer isso em pedaços pequenos, você criará filhos saudáveis e será jovem e vibrante nos seus 70, 80 e 90 anos. Menos doenças degenerativas. Temos que reverter a direção. No meu livro, Você Pode Consertar Seu Cérebro, usei esse sistema do corpo. Eu poderia ter escrito o livro Você Pode Consertar Seu Coração, Vesícula Biliar, Articulações. O conceito é o mesmo, depende de onde está o elo fraco. Fasano disse que há 5 pilares para todas as doenças inflamatórias. Lide com isso e interrompa o desenvolvimento de doenças autoimunes. Parece simples, mas não é. Número 1, os genes você não pode mudar. Deixe isso de lado. Número 2, gatilhos ambientais. Você pode lidar com isso, mas leva tempo. A poluição do ar interna é pior que a externa na maioria das cidades. Ligue a lava-louças só à noite, quando todos estão dormindo. Os sabões são tóxicos, aquecidos quase a ponto de ferver, e o vapor vaza. E os gases vazam para a cozinha. Saia de lá, vá para a cama, feche as portas. Aprenda essas pequenas coisas. Desligue o wireless à noite. Você não precisa enquanto dorme. Aprenda essas pequenas coisas 1 hora por semana. Em 6 meses ou 1 ano, você entendeu. Você consegue. Gostaria de ter a resposta. O que podemos fazer agora? O que tomar que vai consertar? Você não vai consertar até se educar. Temos uma pedra descendo a colina rápido.
é nossa função cerebral. Está descendo a colina rápido. Como parar uma pedra descendo a colina? Você não pode. Você tenta sair do caminho, é atropelado. A única coisa que você pode fazer é jogar terra aqui, construir um monte, para que você nivele e não seja mais uma descida. Então, essa pedra começa a nivelar e então você pode adicionar mais terra para subir e então você pode parar a direção e reverter a direção em que está indo. Não há programa que vai fazer isso. Não há pílula que vai fazer isso. Educação é a única coisa que fará isso. É uma mudança de paradigma para as pessoas. Concordo totalmente com você nisso, Dr. Tom. Mas a questão é que há tanta educação por aí e tanta mídia. Onde alguém vai obter o maior retorno pelo seu investimento? Mergulhando na Meus educação. livros. Ok, Meus bem, livros. isso é que eu estou curioso. Além dos seus livros, digamos que alguém tenha seus livros. Para onde mais eles vão? No século XXI, há tantas coisas: vídeos no YouTube, podcasts, documentários. Podemos ficar sobrecarregados com a educação. Com certeza. Então, por onde começar? Como eles reduzem isso e sabem onde vão obter o maior valor? Bem, isso é realmente bom. Eu entendo o que você está dizendo. E ao ler os livros, eles são estruturados de uma forma. Tipo 32 dicas em você pode consertar seu cérebro. Acho que são 32, mas é uma semana eu faço isso, uma semana eu faço aquilo, uma semana eu faço isso e você escolhe as que são mais relevantes para você. Mas você aceita o conceito de 1 hora por semana. Essa é a primeira coisa. E para você, talvez seja 1 hora a cada 3 dias, o que for melhor para um indivíduo. Mas a mensagem é: seja gentil consigo mesmo. Tenha paciência com o processo. Quando aprende sobre plástico vazando em alimentos, termina com copos de cafeteria. Digo às pessoas: pegue 4 canecas de café de aço inoxidável. 4. Mantenha em uma bolsa no banco de trás do carro. Por que em uma bolsa? Para não rolarem e baterem umas nas outras. Uma vez que fez isso, pega as dicas. Quando vai à cafeteria, pega seu recipiente de aço inoxidável e diz: encha, por favor. À noite, coloca na pia e tem mais no carro. No dia seguinte, faz a mesma coisa. Quando tem 3 ou 4, lava e coloca em uma bolsa perto da porta. Na próxima vez que for ao carro, pega a bolsa. Aprende essas pequenas coisas, minimizando exposições. Adquire um sistema de filtragem de ar que funciona bem. O que recomendamos é Air Doctor. É classificado como número 1 dos 10 melhores sistemas. Basta Google Air Doctor. Adquire sistemas de filtragem de água. Aprende que tem que limpar os chuveiros. Quando aprende que acumulam bactérias. Aprende como limpar um chuveiro e deve limpá-lo a cada 6 meses. Se você mora em climas quentes como o sul do Zeroafra, Havaí ou Caribe, limpe-os a cada 3 meses e você aprende como limpá-los. Porque quando você toma banho e desliga o chuveiro, a água sobe pelo cano e fica lá. Mas você o desligou, então não vai continuar saindo. Há bactérias nessa água. Espero que não muitas. Usaram cloro suficiente para matar a maioria, mas essa bactéria pode colonizar, reproduzir, e ela produz um polímero chamado biofilme, como um plástico que a protege. Você obtém colônias de bactérias revestidas de plástico, e não são as boas bactérias que são benéficas. O resultado é que, eventualmente, você entra no chuveiro, liga, é atingido por milhões de bactérias Klebsiella pneumoniae, a bactéria número 1 que causa pneumonia. É a infecção número 1 em hospitais que as pessoas pegam, é Klebsiella pneumonia. Ou você pega pseudomonas ou outras bactérias que estavam crescendo no chuveiro. Basta Google, chuveiros e bactérias. Você lê os estudos, diz: oh meu Deus, sério? Então tudo que você tem que fazer é aprender a
e você pega uma chave inglesa, tira o chuveiro e o mergulha em vinagre. Pelo menos 8% de vinagre. Não pode usar o material diluído do supermercado. Tem que comprar vinagre na Amazon. É barato. Você compra um galão, dura um ano, custa cerca de US$ 30. E a cada poucos meses, você limpa seu chuveiro, especialmente. Se alguém na família tem problemas pulmonares, de cabeça, pescoço como asma ou bronquite, ou infecções de ouvido, oculares ou sinusais. Você aprende que, uau, isso é real. Eu não sabia que isso acontecia. Você lê esses estudos e fica surpreso. Um estudo comparou chuveiros do Colorado e do Havaí, todos cheios de biofilme e bactérias patogênicas, e os substituíram por novos. Em 3 meses, os do Havaí estavam contaminados de novo, mas levou quase um ano para os do Colorado. Em climas mais quentes, as bactérias crescem rápido. Então, em climas quentes, limpe seus chuveiros a cada 3 meses ou mais. É simples, basta mergulhá-los no vinagre e estão prontos. Você se livra do biofilme e elimina as bactérias acumuladas. Mas você tem que aprender essas pequenas dicas. Não há maneira simples. E muitas dessas dicas você aprenderá nos meus livros, mas outros médicos também falam sobre essas dicas. Apenas seja cauteloso. Fazano fala sobre gatilhos ambientais, microbioma, permeabilidade intestinal, porta de entrada para doenças crônicas. Ele não fala sobre desintoxicação. Não fala sobre uma vitamina C específica. A nossa é a melhor de todas, vitamina C, nada disso. Claro, desintoxicação é importante e aconselhamos nossos pacientes sobre desintoxicação, como parte de tudo que fazem. Você tem que tirar a sujeira do corpo, acumulada lá. Mas a visão geral são os 5 pilares. E à medida que você foca em cada um, com o tempo, você se sente mais jovem, forte e saudável. E as pessoas notam. Isso acontece cada vez mais. Então, uma coisa que quero esclarecer. Você mencionou os 5 pilares de Fasano. No início, você disse que todos os 5 pilares levam ao intestino permeável, e o intestino permeável está na origem de todas as condições crônicas. Só quero ter certeza de que entendi corretamente. Foi isso que você disse? Não, não é que todos os 5 pilares levam ao intestino permeável. O intestino permeável é o quarto pilar. Eu percebi isso. Por isso fiquei confuso. Achei que estava ligado também. Ok. Certo. Mas você não desenvolve doenças inflamatórias crônicas sem macromoléculas passando por um intestino permeável para a corrente sanguínea. O sistema imunológico combate essas macromoléculas. Então, o intestino permeável é essencial para doenças inflamatórias sistêmicas. Com um microbioma saudável, não inflamatório, não há intestino permeável. É por isso que o glúten ativa a permeabilidade intestinal transitória em todos. É transitório. Você se cura disso, não se preocupe. Mas quando você cruza essa linha de tolerância, que pode ocorrer aos 2, 22 ou 92 anos, isso acontece. Você passa de intestino permeável transitório para patológico. Então você avança para doenças inflamatórias sistêmicas. O microbioma é a chave. Identifique o intestino permeável e use nutrientes para ajudar a curá-lo rapidamente. Podemos discutir isso se quiser, mas é o microbioma. Primeiro, escolha bem os gatilhos ambientais que coloca no corpo. Isso afeta o microbioma e prepara o terreno para o intestino permeável. Dr. Tom, quero voltar a algo que abrimos mais cedo e não acabamos voltando, e isso é o número 3, o microbioma. E falamos antes sobre as diferentes maneiras de testar e como essa tecnologia melhorou ao longo dos anos. Mas queríamos entrar em como seria para alguém se descobrisse que tinha disbiose e um microbioma disruptivo.
Como seria isso para ajudar a reconstruir isso? Sim. Primeiro, pare de jogar gasolina no fogo. Esse é o ponto crucial. Pare de jogar gasolina no fogo. O que isso significa? Descubra a quais alimentos você é sensível que alimentam essa disbiose, como glúten, laticínios, milho, soja, ovos. A wheat zoomer, dairy zoomer, corn zoomer, soy zoomer, lectin zoomer. Testes de ponta. Obtenha respostas abrangentes para identificar isso. Uma vez claro, você está no caminho de eliminar a gasolina no fogo. Esse é o primeiro passo. É por isso que muitas pessoas melhoram ao eliminar o glúten, pois param de jogar gasolina no fogo. Mas muitas vezes não se curam completamente, pois é preciso lidar com o microbioma também. Para abordar o microbioma diretamente, há etapas. A primeira: alimente os bons no seu intestino. Como? Com prebióticos. Prebióticos alimentam boas bactérias no intestino. Senhora paciente, ao comprar vegetais, escolha orgânicos. É importante, mas se puder, compre um pouco de cada vegetal de raiz na loja. Pegue rutabagas, nabos, pastinacas, rabanetes, cenouras, batatas doces, poucas batatas brancas, pois afetam o açúcar no sangue, mas cada vegetal de raiz na loja. E todos os dias coma pelo menos um vegetal de raiz. Não sabe o que fazer com o nabo? Eu também não, mas corto um nabo, fatio uma cebola, descasco um alho, coloco óleo de coco na panela, refogo até ficar macio, adiciono molho de amendoim ou pimenta vermelha tailandesa e como. E com uma rutabaga? Eu corto em cubos, fatio uma cebola, descasco um alho, coloco óleo de coco na panela, refogo até ficar macio, adiciono molho e como. Não precisa ser Julia Child, só precisa fazer certo. E então, procure receitas no Google. Já foi a um restaurante chique onde raspam rabanetes na salada crua? É muito bom. Morder um rabanete é potente, certo? Mas você pode raspar rabanete e colocar. A ideia é ter um vegetal de raiz diariamente. Senhora paciente, vá ao Google. Digite lista de alimentos prebióticos. Imprima. Coloque na geladeira. Aprenda que cebola é prebiótico. Alho é prebiótico. Banana é prebiótico. Não precisa de alimentos estranhos como chicória, que é ótima, mas muitos não conhecem. Tenha 2 da lista e um vegetal de raiz diariamente. Sem exceção, um vegetal de raiz e alterne os vegetais de raiz e 2 da lista de prebióticos diariamente. Por que alternar e não só cenouras? Porque cada vegetal de raiz alimenta diferentes famílias de boas bactérias no intestino. A chave é a diversidade de um microbioma saudável, com todos os bons em abundância. Então, alimente todos os bons: rabanetes, nabos, pastinacas, rutabaga, alcachofra de Jerusalém, cenouras, batatas doces, todos os dias um. Próximo. Senhora paciente, pegue 5 tipos diferentes de vegetais fermentados: chucrute, kimchi, beterrabas fermentadas, curry, o que quiser. Todos os dias, uma colher de sopa de vegetais fermentados. Pode ter mais, mas pelo menos uma colher de sopa diariamente. E por quê? Porque fermentando vegetais, cada um produz diferentes famílias de boas bactérias. Alternando os vegetais fermentados que come, inocula-se com boas bactérias. A ciência mostra que isso aumenta as boas bactérias na dieta em 10.000 vezes. Não 2 vezes, não o dobro, não o triplo, 10.000 vezes mais
apenas com um pouco diariamente. Próximo. Quando pacientes estão agudos, damos suplementos de prebióticos e probióticos por alguns meses. Senhora paciente, não quero que tome para sempre, mas por alguns meses. Minha esposa e eu colocamos no smoothie os prebióticos no smoothie. Faço isso a longo prazo, mas não peço que faça isso apenas por alguns meses para dar um impulso inicial. Enquanto muda seu estilo de vida e come alimentos que alimentam boas bactérias, está dando prebióticos e probióticos concentrados agora. Próximo. Há uma enzima no intestino que é a mais importante para a saúde intestinal. Chama-se fosfatase alcalina intestinal, IAP. IAP. Reduz maus elementos no intestino, melhora o ambiente dos bons, ajuda-os a se fixarem nas paredes intestinais e encoraja a colonização. Captura o tóxico LPS, que Pisano diz ser um dos dois gatilhos junto com o glúten como causas de permeabilidade. Reduz LPS em 73%. E reduz colesterol, triglicerídeos, estabiliza açúcar no sangue. Muitos estudos sobre os benefícios do IAP. A pectina das maçãs aumenta o IAP. É por isso que uma maçã por dia mantém o médico longe. Senhora paciente, ao comprar frutas e vegetais, escolha orgânicos. Compre 10, 15 maçãs e é importante que sejam orgânicas, se disponíveis, pois estão sempre na lista das 12 mais sujas do grupo de trabalho ambiental, como as mais tóxicas, se não forem orgânicas. Mas lave-as, não descasque. Corte em pedaços, tire as sementes, corte em pedaços, coloque em uma panela. Se as maçãs estiverem nessa altura na panela, adicione água, cerca de 1/3 da altura das maçãs. Jogue canela, talvez passas. Se seus filhos gostam de doce, gostam de passas. Ligue no máximo. Ferva por uns 10 minutos, talvez 12. Olhe na panela quando ver um brilho na casca das maçãs. Você liberou a pectina da polpa e do interior da casca, a pectina foi liberada. Agora, ao comer o purê de maçã, está prontamente disponível para produzir IAP no intestino delgado. Após cozinhar por 10, 12 minutos, há um brilho na casca das maçãs. Quando esfria, minha esposa coloca no liquidificador, bate até ficar suave como purê de maçã. Tome uma colher de sopa, algumas por dia. Posso tomar mais? Claro, mas pelo menos 1 ou 2 colheres por dia. A longo prazo, suas maçãs caseiras, só caseiras, as compradas, não funcionam. Seu purê de maçã caseiro ajuda a criar um ambiente positivo no intestino, para um microbioma mais forte e saudável. Próximo. Senhora paciente, há muitos produtos que ajudam a criar um intestino saudável. Boa ciência por trás da glutamina, vitamina D, óleos de peixe, muita boa ciência. Não discuto isso. Todos são jogadores de uma nota só. A vitamina D ativa genes para curar o intestino, que a glutamina não faz. Óleos de peixe ativam genes que a vitamina D não faz. É uma abordagem pleiotrópica. Damos aos pacientes pacotes de suporte GS. GS significa sensível ao glúten. São 22 nutrientes, mas em 6 pílulas. Senhora paciente, você pode tomar um pacote por dia? Ninguém abre 22 frascos por dia, mas toma um pacote. Você pode tomar um por dia? Sim, eu posso. Mas todos esses nutrientes são jogadores de uma nota só. Só uma substância toca toda a sinfonia: o colostro. O colostro é a maneira da natureza de curar um intestino permeável e apoiar um microbioma diverso e saudável. Os primeiros 3 a 5 dias do leite materno
Não são leite, é colostro, porque o colostro ativa os genes. Ele diz, ok, vamos fechar essas junções apertadas do intestino permeável. Todo bebê no útero tem um intestino extremamente permeável. É normal no útero porque tudo está nadando por lá, não há tantas barreiras. Mas o colostro diz que é hora de fechar essas junções apertadas agora. Certo, vamos chamar os bons. Bons, quero que vocês se estabeleçam aqui. Vocês colocam sua fundação aqui. É isso que o colostro faz. Então, damos colostro aos pacientes por alguns meses no início, para dar um impulso ao sistema. Há muitos bons colostros. Usamos um de vacas alimentadas com capim. Não são orgânicas, mas sem antibióticos 30 dias antes do parto, sem resíduos e sem hormônio de crescimento, sem metais pesados, sem produtos químicos tóxicos. Cada lote verificado para 43 nutrientes. Esse colostro é licenciado em 3 países na África como tratamento pago pelo governo para HIV, pois ajuda o intestino. Chama-se GS Immuno Restore. Está no nosso site, mas qualquer colostro ajuda para revisar. Vegetais de raiz. Baixe a lista de prebióticos. Tenha um vegetal de raiz, 2 da lista diariamente. Tome suplemento prebiótico por 2 meses. Vegetais fermentados, 1 colher por dia. Variedade na geladeira. Tome probiótico por meses. Faça purê de maçã e colostro. Se intestino permeável for confirmado, damos pacotes de suporte GS por meses. Esse protocolo ajudou milhares. Funciona bem. Realmente abrangente. Obrigado por compartilhar. LPS foi mencionado e quero explicar. É culpado por causar intestino permeável. Então, explique de onde vem, o que faz e como evitamos. Bem, LPS, 1,7 milhão de pessoas por ano nos EUA têm sepse. A sepse é a principal causa de morte em hospitais nos EUA e mais de 250 mil morrem anualmente de sepse. A sepse é o acúmulo de LPS ao longo de décadas, que abrigamos esse escape tóxico de bactérias ruins. E os estudos mostraram que se acumula nos linfonodos, sob o braço e na área inguinal. Acumula-se no seu baço, no seu fígado, está no seu cérebro. Quando fazem autópsia em pessoas que morreram de Alzheimer e olham para a placa no cérebro, está carregado de anticorpos para LPS. Então, LPS entrou no cérebro. E é um composto inflamatório muito tóxico. Se você quiser pensar sobre LPS, quão potente é quando você acende um fogo de carvão, algumas pessoas borrifam fluido de isqueiro de carvão. Nas brasas, elas acendem um fósforo e jogam lá. Às vezes o fósforo não pega. E você tem que acender outro fósforo e colocá-lo gentilmente nas brasas, inclinando para que o fogo continue, a chama continue, e você borrifa o fluido de isqueiro de carvão nas brasas ao lado do fósforo aceso. Se você borrifar o fluido de isqueiro de carvão na chama, apaga a chama. Certo? Você já teve essa experiência? Sim, com certeza. É comum. O que aconteceria se borrifasse gasolina nas brasas e jogasse um fósforo? Bum. Whoosh, vum. LPS é gasolina no corpo, altamente inflamatório, alta resposta imunológica a essa sujeira tóxica, que se acumula em um intestino desbiótico. Quanto mais desequilibrado o intestino, menos bons. Boas bactérias suprimem as más por competição. Boas bactérias vencem a menos que sejam eliminadas ou reduzidas. Isso ocorre com antibióticos. Então, bactérias ruins aparecem.
Elas produzem LPS, um dos dois gatilhos mais poderosos para a permeabilidade intestinal. E isso passa pelo intestino permeável para o sangue e se instala onde o sangue é uma rodovia. Onde LPS para, acumula, então anticorpos atacam LPS no baço, inflamação no baço ou no cérebro. Pessoas nos 30 e 40 anos dizem: estou ficando velho, não me lembro como antes. Bem, quantos anos você tem? 36. Isso não deveria acontecer. Algo está errado. A inflamação, certo? LPS é realmente desagradável. E a coisa legal é que no Witzumer, aquele teste de sangue que mencionei, agora é até um teste de picada no dedo. Não precisa ir ao médico. Só uma picada no dedo com a mesma precisão. Que o Witzumer também contém o teste mais abrangente para a permeabilidade intestinal. Verificam LPS. Então, tudo isso em um teste de sangue. Muito legal. Muito legal. No seu livro, Dr. Tom, é pessoal, mas sua mãe faleceu por LPS. Você tem uma conexão pessoal com isso e sinto muito por ouvir isso sobre sua Bem, mãe, obrigado. mas Muito obrigado. você tem uma conexão real com esse tópico. Sim, de nada. E eu apenas a observei ir. Nada que eu pudesse fazer. Absolutamente nada. É por isso que me aprofundei nisso. Eu realmente entendo. Quando apresento sobre LPS, médicos ficam surpresos. Nunca viram esses estudos. Não tem tempo para procurar todos os estudos como eu fiz por necessidade. Então, faço uma apresentação sobre LPS e todos estão convencidos. Eu preciso verificar isso. Preciso verificar para mim e minha família e estar ciente para nossos pacientes. Feedback comum que recebemos. E é aí que entra o teste Zoomer. Exatamente. Entendi. Dr. Tom, sei que estamos apertados no tempo, mas uma última coisa. Precisamos abordar a barreira hematoencefálica. Falamos sobre intestino permeável, mas algo semelhante pode ocorrer no cérebro. Precisamos discutir. O que causa isso? E a relação com o intestino permeável? Com certeza. Os marcadores de intestino permeável, zonulina, actina, miosina, são os mesmos marcadores da barreira hematoencefálica. A barreira do intestino é feita de zonulina, actina, miosina, outros. Testando permeabilidade, procura anticorpos para zonulina, actina, miosina. Anticorpos elevados atacam zonulina, actina, miosina no sangue. Quando o sangue passa pelo cérebro, atacam a barreira hematoencefálica. Isso mostra como a saúde intestinal está diretamente ligada à saúde cerebral e a importância de manter essas barreiras fortes e funcionais para proteger o cérebro de danos. Se você é positivo para permeabilidade intestinal, provavelmente é positivo para cérebro permeável. Chama-se violação da barreira hematoencefálica. Termo técnico, violação. Eu chamo de B4. Letra B, maiúscula. Número 4. Você tem B4. Bem, o que eu faço? O mesmo que para intestino permeável. Exatamente o mesmo protocolo. Reduzir anticorpos. Como? Pelos gatilhos ambientais, que criaram o microbioma anormal. Isso acalma a inflamação para a permeabilidade intestinal. Moléculas entram no sangue, viajam e atacam onde vem alvo. Mesmo protocolo de tratamento, como componente para tratar o cérebro. Basta ir no Google, digitar depressão e inflamação. Verá muitos estudos ou ansiedade e inflamação, ou esquizofrenia e inflamação. Verá muitos estudos que, ao reduzir a inflamação no corpo, reduz depressão, ansiedade, reverte esquizofrenia com dieta sem glúten, não sempre, mas
frequentemente. Então, quando você entende essas barreiras, professor Fasano é diretor de imunologia mucosa. Mucosa é o revestimento do intestino, cérebro, pulmões. Pesquisaram mais de 20 anos em Harvard. E isso é de ponta. Eu começo muitas palestras para médicos com slides do British Medical Journal, que dizem que a média, com exceção, é de 17 anos, desde que a pesquisa translacional é publicada, antes que o médico use em sua prática. 7 anos. Quando lê o trabalho de Fasano, vê que ele fala sobre isso. Quando falou dos pilares, começou com 3 em 2004, 2005, depois quarto e quinto pilar. Leva uma década para a maioria dos médicos conhecer esses conceitos, pois não tem tempo para ler toda a pesquisa. Mas faz sentido. Quando lê, faz sentido. Pare de jogar gasolina no fogo. O que isso significa? Descubra o que causa inflamação no corpo. Quais gatilhos ambientais causam inflamação? Adorei. Agora fechamos o círculo. Posso deixar você ir. Dr. Tom, além de visitar seu site, vou linkar suas redes sociais, site nas notas do programa. Como as pessoas podem se conectar com você após o show? Oh, obrigado. Obrigado. Minha equipe preparou algo e vou olhar agora. Nunca sei o que eles. Faço muitas entrevistas. Espere um minuto. Ok, aqui está. O presente é: você pode consertar seu cérebro. Uma prévia. Eu fiz 37 vídeos sobre o que é preciso para consertar seu cérebro. 87. Esse é nosso Masterclass de cérebro. Estamos dando a você uma prévia. Acho que são 4 ou 5 vídeos. Então você pode apenas olhar. Bem, eu não sabia disso e não tenho certeza de quais são. Pode ser o chuveiro em mais detalhes ou o que for, mas tópicos relevantes que as pessoas podem implementar agora. Se for para deader.com freemybrain e pode baixar vídeos e assistir, espero que implemente, coloque em ação, diga: uau, faz sentido, acho que vou comprar o livro desse cara. Ou fiz o áudio para o livro. Meu primeiro livro, não fiz o áudio, mas o segundo fiz, foi a coisa mais difícil que já fiz. Literalmente, porque 8 horas por dia, durante 4 dias, cada palavra, cada frase precisa estar consciente. Não pode pensar no jantar, quando está sendo gravado, certo? Mas saiu bem. Eu sabia que acertei. Quando o técnico de gravação, um cara de 40 e poucos anos, com tatuagens nos braços até a mão e dedos, tatuagens no pescoço até o queixo, um desses tipos. E, no final, olho quando termino e ele está com lágrimas nas bochechas. Esse cara durão. E, sim, entendi. Sabia que o impacto estava lá. Ele compartilhou depois. Seu filho está doente há um tempo. Faz sentido. Nenhum médico descobriu o que fazer. Faz sentido porque o cérebro do garoto não funciona bem. Ele estava tão grato e começou a chorar um pouco comigo. E também é um áudio. Você é bem-vindo ao áudio. Está na Amazon ou em algum lugar, não sei. Você vai encontrar. Você pode consertar seu cérebro. Perfeito. Dr. Tom, você deu muito nesta entrevista. Realmente gostei de conversar com você. Vou linkar tudo nas notas do programa e espero que possamos fazer isso novamente algum dia. Espero por isso. Muito obrigado. Obrigado.